E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de física moderna que diz o seguinte: uma das contribuições da física para o bem-estar e a segurança nas cidades é o constante avanço tecnológico aplicado à iluminação pública. Parte das luminárias do século XIX era acesa manualmente por várias pessoas ao entardecer. Hoje, o acionamento das lâmpadas tornou-se automático devido à aplicação dos conhecimentos sobre o efeito fotoelétrico. Está aqui o contexto então da questão. Escrito por Albert Einstein em 1905, e ao desenvolvimento das células fotoelétricas instaladas nos postes de iluminação pública, capazes de detectar a presença de luz natural. Sobre o efeito fotoelétrico, considere as afirmativas a seguir. Então nós temos 4 afirmações e a gente tem que determinar o que está certo e o que está errado dentro dessa situação do efeito fotoelétrico. A gente vai lendo e já vai descobrindo o que é esse fenômeno, já vou explicando para vocês junto dentro da questão. Então olha só, a primeira afirmação diz o seguinte: consiste na emissão de elétrons de uma superfície metálica quando esta é iluminada com luz de determinada frequência. Essa afirmação está ok, essa afirmação é uma verdade e deixa eu explicar para vocês por quê. Olha só, o efeito fotoelétrico é bem exatamente o que a questão ali está afirmando. Ele é um fenômeno que foi descoberto ali no século XIX pelo Hertz, mas foi explicado no século XX pelo Einstein, tá? E basicamente é isso. Foi descoberto que o quê? Se tu pega uma superfície metálica, uma superfície condutora, e tu aplica, incide uma radiação eletromagnética sobre essa superfície, tu consegue arrancar elétrons dessa superfície. Então, isso aqui é uma radiação, tá, gente? Só para vocês entenderem. Sora, eu não faço ideia do que seja a radiação eletromagnética. É o Ramilux para alguns, né? Rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama, luz visível, por aí. Então, são ondas eletromagnéticas e quando tu incide elas numa superfície de material condutor, tu vai conseguir arrancar, entre aspas, ejetar elétrons dessa placa, eles vão sair dessa placa mesmo. O detalhe é que, para explicar isso, só foi possível ali no século XX, o Einstein só conseguiu isso ali no século XX, em 1905, porque em 1900 um cara chamado Max Planck, ele criou uma hipótese, que depois se comprovou, que a luz ela poderia ser dividida em porções de energia, pacotes de energia, que a gente chama de teoria de quantização da radiação eletromagnética. Justamente seria pensar na radiação como se fosse dividida em porções, chamado de fótons. Hoje em dia, na época, o Planck chamou de pacotes de energia, hoje em dia a gente chama esses pacotes de fótons. O que era um pensamento diferente da época, porque antes do Max Planck, a ideia era que a radiação ela era contínua, uma coisa só, e não tinha essa divisão. Justamente a explicação veio porque, com esse pensamento de que a radiação é dividida em porções, o Einstein conseguiu estabelecer uma das regras que era difícil de explicar na época, que era o fato do efeito ser instantâneo. Porque se a radiação ela não fosse dividida em porções, ficava muito difícil de explicar o fato de ser instantâneo o efeito. Ou seja, ou ele acontecia na hora que tu colocasse a radiação, ou ele não acontecia. Não importava o tempo de exposição, se não aparecesse o fenômeno já de imediato, tu não teria esse fenômeno acontecendo depois. E para explicar isso, o Einstein ele solucionou o problema pensando que apenas um fóton pode ser absorvido por cada elétron. Se esse fóton tiver energia para isso, aí a gente tem o fenômeno acontecendo. Se esse fóton não tiver energia para isso, o efeito não acontece. E aí, só para ilustrar, eu acho que para essa questão não precisaria, mas tudo bem. A energia de cada fóton ela é calculada como H vezes F. O que seria o H? O H seria a constante de Planck, em homenagem a ele. O F seria a frequência da radiação. E o E seria a energia de um único fóton. Então, isso aqui é a fórmula para calcular a energia de um fóton, de um desses pacotes que a gente tem ali na radiação. Então, de novo, a primeira está certa. Vamos para a segunda. Ocorre independentemente da frequência da luz incidente na superfície do metal, mas é dependente de sua intensidade. Não.
É o contrário, ocorre independente de sua intensidade, mas é dependente de sua frequência. Se a gente fosse trocar essa frase para ela ficar certa, a gente botaria isso. Aqui no fim, frequência, e aqui no início, intensidade. Deixa eu explicar melhor então para vocês. Como o efeito acontece com algumas radiações e não acontecia com outras, né, e era instantâneo, a primeira coisa eu já expliquei. Cada elétron só pode absorver um fóton. Esse fóton, ele pode ou não pode ter energia suficiente para o efeito acontecer. E aí como é que o Einstein explicou isso, né? Ele definiu que cada material exige uma quantidade mínima de energia para que o efeito ocorra. E essa quantidade mínima, o Einstein chamou de função trabalho. Então nós temos aqui a função trabalho, onde esse W seria a função trabalho, esse H é a constante de Planck, e esse F aqui, ó, seria justamente, na verdade não é um F só, é um F0. Esse F0, que é diferente da outra fórmula, ele seria a frequência mínima que está associado ao material. Então isso é uma coisa bem importante de frisar. Essa função trabalho é uma característica do material. Cada material tem a sua função trabalho, tem a sua quantidade de energia mínima. Então basicamente a equação de cima foi desenvolvida por Max Planck e me dá quanto de energia a radiação vai ter que eu estou mandando. A de baixo me dá a quantidade de energia mínima que o material precisa para arrancar o elétron. E aí é uma conta simples, né? Eu vou mandar uma quantidade de energia que está associada ao fóton, a radiação. Eu preciso de uma quantidade mínima de energia que é associado ao material, né? Que é a função trabalho. E a sobra dessas energias, né? Na verdade, o que resultar dessa conta vai virar energia cinética do elétron. Vamos lembrar que o elétron ele vai ser ejetado, então ele tem que ter uma velocidade aqui. A diferença entre essas duas energias, a energia mandada e a energia necessária para o efeito acontecer, é o que vai virar energia cinética. Tá, professor, mas e onde que entra a ideia da frequência, né, de ser dependente da frequência? É que lembra que essa fórmula aqui, ó, é a fórmula do Max Planck, que é H vezes F. E que essa fórmula aqui é que eu botei ali do ladinho, que é a função trabalho, que é H vezes F0. Então o que a gente entende? Ó? Que se esse F, que é a frequência da radiação, for inferior ao F mínimo do material da placa, o efeito não acontece. Porque daí eu vou estar mandando fótons de baixa energia, fótons que não suprem a necessidade para arrancar os elétrons daquele material. Tá, Sori, a questão da intensidade. A intensidade é um outro detalhe que eu vou explicar agora para vocês, porque já tem uma afirmação que fala disso depois. Mas olha só, a intensidade é uma grandeza física, eu vou escrever aqui em cima, ó. É uma grandeza física que relaciona a potência por área. É uma distribuição da potência da onda dividido pela área que ela está ocupando. O detalhe é que intensidade ela tem a ver com a quantidade de fótons emitidos, com a quantidade de luz. Então vamos entender o seguinte, ó. Eu aumentar a intensidade resulta em aumentar a quantidade de radiação. Consequentemente, isso vai aumentar o número de fótons que estão sendo emitidos. Sor, como assim? Não entendi. Pensa o seguinte, ó. Eu faço o experimento usando uma lâmpada amarela. E aí eu quero aumentar a intensidade. E eu troco essa lâmpada amarela por 10 lâmpadas amarelas. Ou seja, eu ainda tenho lâmpadas de mesma cor, ou seja, mesma frequência, mas agora eu tenho mais luz. Eu tenho mais luz amarela, significa que eu tenho mais fótons. Se o efeito já foi observado com essa lâmpada amarela e eu aumento a intensidade, aí eu consigo criar um aumento no número de elétrons arrancados. Os elétrons arrancados são chamados de fotoelétrons. Fotoelétrons. Então, eu aumentar a intensidade gera um aumento de fótons jogados na placa, porque estou jogando mais luz, né? E jogando mais luz, mais fótons, eu tenho mais interação de elétrons. Tem mais fótons para serem absorvidos por outros elétrons que não conseguiram pegar os seus fótons, digamos assim.
e aí mais elétrons são arrancados então. Então a intensidade, olha só, ela só vai afetar na quantidade de fótons e de elétrons arrancados, mas tudo isso só se o efeito já tiver sido observado. Porque se o efeito não for observado com a lâmpada amarela, por exemplo, não adianta eu botar mais intensidade, porque eu vou estar mandando mais fótons de baixa energia, mais fótons com frequências baixas, e não vai adiantar, o efeito não vai acontecer. Então tudo isso que eu expliquei da intensidade só vale se o efeito já tiver sido observado. Bom, vamos lá. Afirmação 3. Os elétrons ejetados de uma superfície metálica, devido ao efeito fotoelétrico, possuem energia cinética igual à energia do fóton incidente. Bom, aqui eu já expliquei que não, né? Já está explicado ali. Por que não é igual? Porque é uma subtração, né? Tá aqui, ó. Uma subtração. Se é uma subtração, quer dizer o quê? A energia cinética deles vai ser a diferença entre a energia do fóton e a energia que o material precisa para conseguir arrancar os elétrons. Então tá errado. E a 4 diz o seguinte: por mais intensa, ó, intensa é intensidade, que seja a luz incidente, não haverá ejeção dos elétrons enquanto a sua frequência for menor que a frequência limite, que é o que eu expliquei agora aqui, ó. Se essa frequência for menor que essa aqui, não vou ter energia suficiente e não vai ter o efeito, independentemente da intensidade dessa radiação, porque a intensidade é uma outra coisa, não esquece disso. Então a número 4 tá certo também. Olhando as alternativas, tem que ser 1 e 4. Isso me leva para a resposta da alternativa B. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.